E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso fascinante que mostra como dá para desvendar o passado e, ao mesmo tempo, entender o presente. E para fazer isso, vamos usar a história de uma cidadezinha para explorar duas maneiras fundamentais de se fazer pesquisa. Então, para começar, eu queria lançar um desafio. Imagina que a missão é contar a história de um lugar. Por onde a gente começaria? Documentos, arquivos, certo? Parece o caminho óbvio. Mas e se não existisse nada disso? Pois é, esse é o X da questão. A cidade de Ipeúna, lá em São Paulo, simplesmente não tinha um único documento oficial sobre o seu passado antes de 1965. É como se fosse um verdadeiro buraco negro na história. E aí, como é que se resolve um mistério desses? Bem, dois pesquisadores, que a gente pode chamar aqui de detetives da história, toparam esse desafio. Vamos conhecer o lugar e as ferramentas que eles usaram para desvendar esse passado. Para dar um contexto, até 1965, Ipeúna era só um distrito de Rio Claro. Por isso, a sua história inicial, a sua origem, não estava nos livros. Para os pesquisadores, era uma tela em branco, o que tornava a missão ao mesmo tempo super desafiadora e, claro, muito importante. Para resolver esse quebra-cabeça, nossos pesquisadores usaram duas caixas de ferramentas bem diferentes. De um lado, a pesquisa qualitativa, que mergulha fundo nas histórias para sacar o porquê e o como as coisas aconteceram. Do outro, a pesquisa quantitativa, que usa números para medir, para entender quantos e com que frequência. São duas lentes diferentes para olhar para a mesma realidade. Bora começar então pela abordagem qualitativa. Aqui, a busca é por narrativa, sabe? Por significados que ficam escondidos em documentos antigos e principalmente na memória das pessoas. É um trabalho de detetive histórico mesmo. E o que eu acho mais legal aqui é que a motivação foi super pessoal. Para a pesquisadora Mara Lígia, que cresceu em Ipeúna, isso não era só um trabalho acadêmico, era uma busca pelas próprias raízes, uma forma de responder uma pergunta que vinha lá da infância dela. E essa busca não foi feita de qualquer jeito não, hein? A Mara usou um método super rigoroso, com 5 passos. Ela foi desde as primeiras trilhas dos indígenas até a memória viva dos moradores mais antigos, construindo a história tijolo por tijolo, camada por camada. Isso mostra perfeitamente como a pesquisa qualitativa busca profundidade, busca o contexto. E o ponto principal é esse. Para encontrar essas histórias, foi preciso uma busca implacável. A Mara teve que fuçar em arquivo do Estado, registro de igreja, ata de Câmara Municipal, até em cartórios de várias cidades diferentes. Cada papelzinho era uma peça nova para o quebra-cabeça. Beleza, agora vamos virar a chave. A gente sai dessa busca pelo passado e aterrissa no presente, para ver como a abordagem quantitativa entrou em cena. O foco aqui foi criar um retrato numérico, bem preciso, da Ipeúna de hoje. O ponto de partida da pesquisa quantitativa é um número, 374. Esse era o número total de propriedades rurais em Ipeúna. Era esse o universo que eles precisavam mapear. E desse total, a equipe conseguiu um feito e tanto. Aplicaram um questionário super detalhado em 230 propriedades. Isso é muita coisa. É uma amostra gigante, super robusta, o que quer dizer que os dados dão uma foto muito fiel da realidade de lá. E não era uma conversinha rápida, não. Cada um desses 230 formulários tinha 98 perguntas. Agora, pare e pensa no volume de dados que isso gerou. Cada resposta era um pontinho de informação para entender como a zona rural do município se organiza. E aqui está o passo a passo de como eles fizeram isso. Primeiro, claro, criaram o questionário. Depois, foram a campo entrevistar o pessoal. Aí vem a parte-chave, transformar as respostas, as palavras, em números. Com tudo numerado, eles montaram um banco de dados para finalmente poder analisar e encontrar padrões. Mas, peraí, como que abacate vira um número? É por um processo chamado codificação. É bem simples, eles criam um código. Abacate, por exemplo, vira o código 1. Laranja poderia ser o código 2, e por aí vai. É isso que permite que os pesquisadores analisem milhares de respostas de um jeito super rápido e eficiente usando estatística. Ok, então a gente tem, de um lado, uma pesquisa que foi cavar o passado e, do outro, uma que fez um raio-x do presente. A mágica, o poder de verdade acontece quando a gente junta essas duas pontas.
E aqui está a grande sacada de tudo. A pesquisa da Mara, a qualitativa, explicou como e por que Ipeúna se formou daquele jeito. As origens, as estradas, as famílias. Já a pesquisa do Murilo, a quantitativa, mostrou o que existe hoje. Quantas fazendas, o que elas produzem, como se organizam. O poder está na conversa entre os dois. Imagina só, os dados quantitativos mostram um monte de sítios pequenos concentrados numa certa área. Sozinho, o número não explica o motivo, mas aí a pesquisa histórica da Mara mostra que justamente aquela área foi a última a ser colonizada por famílias com menos recursos. Pronto, aquele número no mapa ganhou uma história. O que dos números é explicado pelo porquê das histórias. Então, para a gente resumir, vamos colocar tudo lado a lado. De um lado, o objetivo era entender as origens, usando como dados as narrativas e os documentos. Do outro, a meta era caracterizar o presente, usando respostas de formulários e pontos de GPS. Juntos, esses dois métodos não só contaram a história de Ipeúna, eles criaram um entendimento completo, rico e muito mais profundo daquele lugar. O caso de Ipeúna deixa uma lição bem legal pra gente, né? Todo lugar, toda comunidade tem uma história. Algumas estão escritas nos livros, mas muitas outras estão escondidas, nas memórias das pessoas, nos padrões que a gente nem percebe. Então fica a reflexão. Usando essas mesmas ferramentas, que histórias será que estão esperando para ser descobertas bem aqui, do nosso lado?